Olá amigos, chegámos à nossa lição de terça-feira e vamos estudar mais um pouquinho. Agora entramos no capítulo 13 desta parte prática do livro de Romanos. E hoje a nossa lição vai nos falar sobre a nossa relação com o Estado, a nossa relação com as autoridades, a nossa relação com o governo. Paulo vivia sob um governo, o governo de Roma, que era um governo extremamente autoritário. Se a pessoa infringia a lei, pura e simplesmente era eliminado da sociedade. Se a pessoa fazia alguma coisa que aparentemente fosse uma demonstração política, ele era colocado, crucificado à vista de todos para que ele ficasse como exemplo. E Paulo, escrevendo agora aos Romanos, no capítulo 13, nos versículos 1 e 7, diz-nos assim: todos se devem submeter às autoridades públicas, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. E no versículo 7 ele diz assim: portanto, deem a cada um o que é devido, paguem impostos e contribuições a quem devem pagar, respeitem a quem devem respeitar e honrem a quem devem honrar. Aqui está um exemplo. Apesar de Paulo viver sobre o governo romano, este governo déspota, poderá muitas vezes nós, com a graça de Deus, não vivemos nessa situação. Ou a maioria de nós que me vê não vive nesta situação. Mas Paulo vivia numa situação em que, inicialmente em Israel, um país dominado por o governo romano, por outro lado, Paulo é levado cativo para Roma e ali vive como prisioneiro deste governo. E Paulo, dada a sua relação, teve alguns benefícios que muitos outros não tinham, que era pura e simplesmente serem jogados em masmorras, onde muitas vezes passavam fome, passavam necessidades, frio, e praticamente quando iam ser executados já estavam meio mais mortos do que vivos. Mas Paulo, graças à sua relação com as autoridades, ele conseguiu ser preso e ficar numa casa particular, e ali ele era melhor tratado, ele era visitado, ele tinha uma série de confortos que outros não tinham. Mas Paulo recomenda esta nossa relação, por pior que seja o governo, nós termos uma boa relação. E muitas vezes, e ele utiliza aqui um exemplo muito prático, um exemplo que muitas vezes nos desagrada a nós, que é a questão do pagar impostos. Muitas vezes nós achamos os impostos de tal modo injustos que gerimos, se calhar, as coisas à nossa maneira. Procuramos dar só o mínimo possível e gerirmos a coisa, mas não é isso que Deus pede. Deus, da mesma maneira que pede que nós sejamos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, Deus pede que nós sejamos fiéis no pagamento dos impostos. Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esta é uma prova da nossa obediência a Deus. Obedecer a Deus significa também obedecer ao Estado, obedecer às autoridades. É difícil muitas vezes, porque muitas vezes nós consideramos que olhamos para os políticos, vemos a sua atitude, vemos que é uma atitude muitas vezes despesista, isso revolta-nos e procuramos fazer as coisas de outra maneira. Mas não é assim que Deus quer. Portanto, sigamos o conselho de Paulo. Façamos a vontade de Deus até na nossa relação com as autoridades. Um abraço e até amanhã.